E aí pessoal, hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre o Mark Twain. Mark Twain, ele foi um escritor da literatura americana que ficou muito conhecido porque ele foi um dos primeiros críticos ao racismo. O nome dele completo é Samuel Clemens e ele ficou conhecido como pseudônimo de Mark Twain. Ele foi um escritor, né, como eu já falei, ele foi também um humorista americano e muito crítico do racismo. E aí, ele ficou muito conhecido, né, por dois romances que ele escreveu. Os romances, um se chama As Aventuras de Tom Sawyer e o outro se chama As Aventuras de Huckleberry Finn. Este último, que se chama As Aventuras de Huckleberry Finn, ficou conhecido por muito tempo e até hoje, né, como o maior romance americano. E aí tá. O Mark Twain, ele nasceu no ano de 1835, na Flórida. Ele morreu em abril de 1910, em Connecticut, nos Estados Unidos. E o Mark, ele era do interior do Mississippi. E ele era de uma família pobre. E ele passou a infância crescendo, né? Passou a infância no rio Mississippi. E ele perdeu o pai aos 12 anos. Quando ele era bem novo, ele perdeu o pai, devido a uma pneumonia. O pai dele levou uma pneumonia, e aí faleceu. E a família ficou com grandes problemas financeiros. Quando o pai dele morreu, ele tinha 12 anos. E aí ele começa a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos ele começa a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Aí ele foi entregador de jornal, impresso. Ele foi escriturário também e ajudante em fábricas, indústrias. Aí aos 13 anos ele se tornou aprendiz de tipografia. Para quem não sabe, tipografia ela é a arte e o processo de criação, composição e impressão de um texto, seja ele físico, seja ele digital. Assim como no design gráfico também em geral, o objetivo principal da tipografia é dar ordem e estrutura às formas de comunicação escrita. E aí depois, trabalhando como impressor de jornal, ele viajou por diversos estados, o Mark Twain. E aí nas suas viagens ele começa a ver de perto a escravidão. Nos países africanos, na Índia, e aí ele começaria, né, depois dessas suas viagens, a relatar nos seus livros e nos seus escritos os absurdos que ele viu, né, os absurdos vistos pelo caminho. E aí nessa época, uma coisa muito interessante do período, né, nessa época falava-se e acreditava-se, isso existia na cabeça das pessoas, era falado e era acreditado que os negros não se importavam com a família, que eles não tinham coração nem emoção, que eles não tinham medo. Tudo isso era uma coisa que existia na cabeça das pessoas. E tudo isso para quê? Tudo isso para justificar o grande tráfico de escravizados sem que as pessoas se sentissem culpa, ou sem que elas ficassem chocadas. Então eles pensavam, os negros não sentem dor, os negros não têm emoções, eles não se importam com a família, então a gente pode maltratar mesmo. Essa era uma desculpa no imaginário do povo, que as pessoas falavam, para que eles fizessem as atrocidades que faziam sem se preocupar muito, ou sem se importar. Isso acontecia de fato. E aí, o Twain, né, o Mark Twain, ele foi o primeiro escritor que, através dos seus livros, ele humanizou os negros. Ele trouxe humanidade para a pessoa negra na visão do mundo. Porque até então as pessoas viam os negros, né, como não humanos. Então, ele trouxe a visão do negro na literatura para as pessoas do mundo. Porque antes, o significado de negro na cabeça das pessoas, na cabeça do povo europeu e do povo americano, era de não pessoa, não humano. Quando você ouvia falar em negro ou negra, você já associava não humano, não pessoa. E aí ele começa a mudar isso nos seus livros. E aí no livro que ele escreveu, As Aventuras de Huckleberry Finn, esse livro é Huckleberry Finn. Esse livro ele lançou em dezembro de 1884. Foi quando ele lançou esse livro, Mark Twain. Aí ele conta a história de dois amigos que se encontram, dois amigos que se conhecem. Aí um deles se chama Huck Finn e ele tá fugindo da escravidão. Aliás, não, Huck Finn tá fugindo da civilização. Huck Finn ele tá fugindo da civilização porque o pai dele tá atrás dele, atrás de uma herança que a mãe dele deixou para ele. Aí o pai quis buscar essa herança, foi atrás dele, começou a perseguir ele e ele foge. Esse é o Huck Finn. E o outro, que é o Jim, o outro personagem, tá fugindo da escravidão. Ele é um escravo fugitivo. Então, esses dois
amigos se conhecem, um fugindo da civilização, o outro fugindo da escravidão. Nesse livro, As Aventuras de Huckleberry Finn. E aí, nos diálogos dos personagens do livro, nos diálogos entre esses dois personagens, o Huck Finn e o Jim, o Mark, né, que é o escritor, ele mostra como o ex-escravizado, que supostamente na cabeça das pessoas não tinha dor, nem medo, nem esperança, nem saudade, nem emoções, tem sim medo, dor, esperança e felicidade. Tanto que o personagem negro relata ao amigo como morre de saudade da sua família, como ele sente falta, e ele foi tirado da família exatamente por causa da escravidão. Ele foi separado da sua família. E aí, nisso, pela primeira vez no mundo, tem um personagem negro assim, da literatura. Então as pessoas do mundo começam a pensar, nossa, o negro ele tem sentimento, esperança, medo, dor, e tudo isso graças a esse livro do Mark Twain, que chama As Aventuras de Huckleberry Finn. E tudo isso que ele tirou, né, da história, do livro dele, foram das viagens que ele fez para a África e para vários outros lugares. E aí tem um filme que foi lançado, isso muito tempo depois, em 1993, 100 anos depois, né, mais de 100 anos depois que o livro foi feito, teve um filme que se chama As Aventuras de Huckleberry Finn. Aí eu vou falar aqui para vocês qual que é a sinopse do filme. O corajoso menino Huck Finn finge a sua própria morte para escapar de seu pai, que está atrás da herança que sua mãe tinha te deixado. Finn encontra o amigo Jim, um escravo fugitivo. Juntos, eles embarcam numa jornada ao longo do rio Mississippi em rumo à liberdade, vivendo aventuras fantásticas. Inclusive, esse filme, o ator que interpreta o Frodo em O Senhor dos Anéis, que é um filme bem conhecido, né? Ele participou desse filme também e fez parte do elenco desse filme que é de 1993, que são As Aventuras de Huckleberry Finn. E aí, a partir desse livro que o Mark Twain escreveu, as pessoas do mundo começam a enxergar a humanidade da pessoa negra, começam a ver que eles também são humanos. Mas até aquela época, isso a gente está na década de 1880, até naquela época nunca tinham retratado um personagem negro daquela forma na literatura. Inclusive, nesse período, algumas igrejas e bibliotecas do mundo censuraram o livro do Mark Twain, dizendo que tinha uma linguagem arrogante e desorganizada. Mas o efeito positivo foi muito maior. Ele fez várias palestras pelo mundo, em teatros, em auditórios universitários, sobre o racismo, abordando o tema da escravidão e o tema do racismo. Por isso que o Mark Twain ele teve uma importância muito grande no mundo, porque ele trouxe esse debate e essa ideia para a mesa. Esse debate que não existia até então, ele traz para a mesa esse debate na cabeça das pessoas. Então ele fazia palestras pelo mundo, viagens em teatros, em universidades, abordando a escravidão e o racismo. Ele viajava muito de navio, né? Porque nessa época as viagens elas eram de navio. E as viagens que poderiam levar dias, meses ou semanas. Em uma viagem que o Mark Twain fez à Índia, que era colônia da Inglaterra na época, isso a gente está no final do século XIX, que é 1880, 1890, até o começo do século XX, que é 1900, 1905, 1910, nesse período a Índia ela era uma colônia britânica, ou seja, ela era uma colônia da Inglaterra. E aí o Mark Twain viajou para lá já como um escritor renomado e famoso. E aí ele reparou como vários indianos eram desnutridos, ou desnutridas se fossem mulheres, e morriam de fome, jogados no chão. Ele já estava pela cidade assim e via pessoas jogadas no chão, mortas de fome. E aí ele ficou assim, abismado com isso. Porque a Índia, enquanto isso acontecia, enquanto os indianos morriam de fome, a Índia era uma das maiores produtoras de alimento do mundo. Porém, quase toda a produção que a Índia produzia ali dentro do seu próprio país, com seus trabalhadores, quase toda a produção ia para a Inglaterra. Porque a Inglaterra, né, colonizava a Índia, então a comida que era produzida na Índia, a comida que era boa, eles mandavam para a Inglaterra para os ingleses comerem. E restava uma quantidade muito pequena e insuficiente para os indianos e indianas que moravam lá. E aí eles ficavam com fome, morriam de fome, os moradores locais. A Índia produzia em grande quantidade, né, os seus trabalhadores, produzia muito e nada disso retornava ao país. Tudo ia para a Inglaterra. Eles produziam para os outros, nada mais. E a sua população sem ter o que comer. Então o Mark Twain fica abismado com isso. Ele fica, meu Deus, que absurdo, como que isso existe? E aí ele fica em choque com aquela situação e começa a denunciar para o mundo, através de fotos em jornais e em textos também, dos seus livros e manuscritos. Ele começa a denunciar para o mundo
a falta de humanidade que acontecia diariamente na Índia. E agora eu vou voltar um pouco mais atrás sobre o Mark Twain, quando ele era um pouco mais jovem. Quando ele era mais novo, né, isso 1870, 1860, o seu primeiro êxito, o seu primeiro sucesso como escritor veio com um conto humorístico que ele fez, um conto humorístico cheio de sátiras, cheio de piadas controversas, que se chamava O Famoso Sapo Saltador do Condado de Calaveras. Esse conto foi publicado no jornal semanal nova-iorquino A Imprensa de Sábado. Isso foi em 18 de novembro de 1865. Então, depois que ele teve esse conto publicado no jornal, foi que ele teve o seu primeiro sucesso como escritor. Para quem não sabe, um jornal semanal se chama semanário. Então, ele publicou no jornal semanal, que é o semanário nova-iorquino, que era de Nova York, desse jornal, chamado A Imprensa de Sábado. E aí, a publicação foi um sucesso imediato. Rapidamente teve sucesso e tornou ele conhecido, tornando o Mark Twain conhecido nacionalmente nos Estados Unidos. Aí, um ano depois, isso em 1866, ele viajou para as Ilhas Sandwich. Essas ilhas é onde hoje fica o Havaí, onde é o Havaí. Na época tinha outro nome. E ele foi para o Havaí como repórter do Sacramento Union, que era um outro jornal. E seus relatos da viagem ganharam popularidade, como eu bem falei, transformando, né, assim, as viagens que ele fez transformou a base das suas primeiras palestras, que ele viria a dar um tempo depois, nas universidades, e nos teatros, e nos governos pelo mundo. E aí, o Mark Twain começou a fazer esse trabalho de pesquisa, e aí em 1867, um jornal local pagou a sua viagem para o Mediterrâneo, ou seja, um jornal pagou a viagem dele para o Mediterrâneo, durante uma excursão que ele fez na Europa e no Oriente Médio. E aí o Twain escreveu uma série de cartas de viagem, uma série de diários, né, diários da sua viagem, que depois seriam reunidos no livro que ele publicou um tempo depois, chamado Os Inocentes do Exterior. Ele publicou um livro depois, né, Os Inocentes do Exterior, e com as experiências que ele teve do seu diário na sua viagem que ele fez ao Mediterrâneo, ao Oriente Médio e à Europa. Isso com o jornal pagando a sua ida, para que ele fosse lá e trouxesse informação para o povo, né, porque isso que é o trabalho da imprensa. E aí esse livro, Os Inocentes do Exterior, foi lançado em 1869, ou seja, 2 anos depois dessa viagem que ele fez como excursão ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio e à Europa, Mar Mediterrâneo. E aí foi nessa viagem, inclusive, que ele conheceu o seu futuro cunhado, né? Ele foi nessa viagem e conheceu o futuro cunhado dele. E aí, no fim da vida, o Mark Twain, ele passou por uma depressão muito profunda. Ele passou por momentos de melancolia quando já estava na sua velhice. Isso no começo do ano 1900, 1901, século XX já. E aí, quando que começou, né, a depressão dele? Teve início em 1896, no final do século XIX, quando a sua filha Suzy morreu de meningite. Porque nessa época as doenças elas eram de outra forma, as doenças. Então as pessoas morriam, doenças que hoje são simples, doenças que são fáceis de se tratar, naquela época não era. Então a sua filha Suzy morreu de meningite em 1896. E aí ele ficou super abalado. E aí a morte da Olivia, que era outra filha dele, em 1904, um tempo depois, e a morte da Jean, que era outra filha dele, no final de 1909, aí só aprofundaram ele na melancolia. Aí ele perdeu as 3 filhas num curto espaço de tempo, e aí ele ficou extremamente abalado, extremamente triste com aquela situação, e no fim da vida ele começou a entrar numa depressão muito profunda. E aí foi criado, isso em 1998, o prêmio Mark Twain de Humor Americano. O prêmio Mark Twain de Humor Americano é um prêmio que é americano, nos Estados Unidos, concedido anualmente, ou seja, todo ano esse prêmio é dado para alguém. Ele é dado anualmente pelo Centro John Kennedy de Artes Cênicas. O John Kennedy, para quem não sabe, é um ex-presidente dos Estados Unidos, que governou ali na década de 1960. E aí foi concedido, né, pelo Centro John Kennedy de Artes Cênicas o prêmio Mark Twain. O primeiro prêmio ao Mark Twain, né, que é dado anualmente, foi em 1998. Então, desde 1998 até hoje, tem o prêmio Mark Twain de Humor Americano. E aí,
ele é nomeado, né? Ele tem esse nome em homenagem ao Mark Twain, ao escritor Mark Twain, que viveu no século XIX, e o prêmio é apresentado a indivíduos que tiveram um impacto sobre os americanos e a sociedade de uma maneira semelhante ao Mark Twain. E é isso, então o Mark Twain foi a primeira pessoa que trouxe o personagem negro como alguém humano na literatura, como alguém que tem emoções, sentimentos, raiva e dor, e como um personagem principal, como um protagonista. Porque até então na literatura, os negros e as negras sempre eram tratados como coadjuvantes, ou como pessoas não humanas. Então Mark Twain foi o primeiro que trouxe humanidade e emoções e dignidade à pessoa negra na literatura, nesse livro dele que eu falei, As Aventuras de Huckleberry Finn. Então, ele tem um papel fundamental no imaginário das pessoas, a começar a enxergar humanidade nos negros e nos escravizados e nos ex-escravizados, porque até então a cabeça das pessoas pensava o seguinte: ah não, é ex-escravizado, é escravizado, é negra, é negro, então tudo bem, eles não sentem dor, eles merecem isso mesmo, o destino deles é sofrimento, eles são do diabo. Tinha todo esse imaginário na cabeça do povo. Então Mark Twain, depois das suas viagens que ele fez para a África e vendo toda aquela situação de escravidão, toda aquela situação muito não humana, ele começa a escrever sobre isso e aí começa a ter muita visibilidade nos jornais, no mundo, tanto que depois ele viajou para várias universidades do mundo para dar palestras e falar sobre esse tema. Então Mark Twain ele é fundamental na literatura mundial, na visibilidade que o mundo e as pessoas, de maneira geral, tinham sobre a pessoa negra e sobre a pessoa escrava e a pessoa ex-escravizada. Então Mark Twain foi fundamental. E é isso.